Vamos seguir falando de eleições aqui em São Paulo. Acabou de sair uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas sobre a corrida eleitoral aqui na capital. A Beatriz Manfredini está com todos os números e vai trazer agora as informações para nós. Bia. Lívia, é interessante a gente pontuar que esse levantamento novo da Paraná Pesquisas, ele vai muito de encontro com o levantamento que saiu no final ali da tarde de ontem da pesquisa Quest, né? Os dois levantamentos, eles apontam uma estabilização aí de Guilherme Boulos, do PSOL, uma queda de 1 ponto ali percentual em média de Ricardo Nunes, o candidato do MDB, um crescimento entre 1 e 2 pontos de Pablo Marçal, do PRTB, e um crescimento de Tabata Amaral, no caso da Quest, a única aí que cresceu além da margem de erro, mas ela também apresenta crescimento nas duas pesquisas. Então, apesar de resultados numericamente um pouco diferentes, as duas pesquisas dessa semana até agora mostram, então, resultados bastante similares. Falando da Paraná Pesquisa, que saiu agora às 8h15 da manhã, ela está registrada no número 04763/2024, registro no Tribunal Superior Eleitoral, foi feito entre os dias 27 e 30 de setembro com 1.500 pessoas. Lembrando que a margem de erro da Paraná Pesquisas é de 2,6 pontos para mais ou para menos. E assim como das outras vezes, então, a gente preparou umas artes para vocês para a gente falar desses cenários. Falando do primeiro turno, a gente começa conversando sobre a pesquisa espontânea. Então, a pesquisa em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, eles falam de cabeça ali em quem eles vão votar. Neste cenário, nós temos ainda aquele cenário de empate técnico triplo dentro da margem de erro na primeira colocação, com Ricardo Nunes numericamente à frente, com 19,9% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos, com 18,4%, e Pablo Marçal, com 17,3%. Depois aparece Tabata Amaral, do PSB, com 5,8%, e José Luiz da Atena, com 2,7% das menções. Marina Helena, do Novo, teve 1,2% das intenções de voto, e Altino Prazeres, 0,1%. Outros nomes foram citados em 0,6% das respostas. Os que não sabem ou não responderam são 29,5%. E os que não vão votar em ninguém, vão votar em branco ou em nulo, são 4,6%. Daqui a gente parte para a pesquisa estimulada, ou seja, aquela em que os nomes dos candidatos são apresentados ao público. E mais uma vez nós temos aí entre os 3 primeiros colocados Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Nesse cenário da pesquisa estimulada, Ricardo Nunes sai na frente com 27% das intenções de voto. Ele caiu 1 ponto. Na pesquisa Paraná anterior, ele tinha 28%. Guilherme Boulos está com 25% das intenções de voto, manteve aí o mesmo patamar, porque na pesquisa Paraná anterior tinha 24,9%. Depois nós temos Pablo Marçal, com 22,5% das intenções de voto, um crescimento de 2 pontos percentuais, porque na pesquisa anterior ele tinha 20,5%. Tabata Amaral aparece em seguida com 8,9%, como a gente falou, ela também cresceu na pesquisa anterior, tinha 7,3%. Da Atena, pelo contrário, apresentou queda. Ele está com 6% agora e na Paraná anterior tinha 7,1%. Marina Helena, do Novo, ficou com 1,7% das intenções de voto. E Altino Prazeres, Bebeto Haddad, Ricardo Senesi e João Pimenta tiveram aí menos de 1% cada um das menções de intenções de voto. Nesse cenário da pesquisa estimulada, os que não sabem ou não responderam são 3,5% e os que não vão votar em ninguém, vão votar em branco ou nulo, são 4,6%. A Paraná Pesquisas também pesquisou possíveis cenários de segundos turnos e a gente também tem aqui para mostrar para vocês. No caso do primeiro cenário de segundo turno, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, nós temos Nunes na frente com 51,5% das intenções de voto,
voto, seguido de Guilherme Boulos, com 33,6%. Os que não sabem ou não responderam neste cenário são 5,4% e os brancos e nulos, 9,5%. Em um segundo cenário, entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, um eventual segundo turno, nós temos Guilherme Boulos levando a melhor, com 45,1% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal, com 39,1%. Nesses cenários, que não sabem ou não responderam são 5,5% e os brancos e nulos, 10,3%. O último cenário de segundo turno pesquisado, de Ricardo Nunes contra Pablo Marçal. Ricardo Nunes fica ali em primeiro lugar, com 53,9% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal, com 28,5%. Nesses cenários, que não sabem ou não responderam são 4,7% e os brancos e nulos, 12,8%. Lembrando que a Paraná Pesquisas também tentou entender a rejeição dos candidatos. O candidato com maior rejeição nesse cenário é Pablo Marçal, cerca de 39%, seguido ali de Boulos e Datena. Já Tabata e Ricardo Nunes têm um cenário bem melhor de rejeição, que fica ali na casa dos 9%, Lívia. Muito obrigada pelos dados. Em detalhes, Beatriz Manfredini, bom trabalho para você e até já. Agora 8h55. Repita. 5 para as 9 da manhã.